Galera, o canal voltou, tá? É sério. Vamos lá. Quando eu digo que eu tô cansado e quero folga, é sério. Mas vamos lá, Rica Perrone. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Rica Perrone, é um jornalista. E errou feio sobre o Fluminense, eu vou explicar por quê. Mas antes, eu falei no vídeo anterior. O jornalismo é muito importante no futebol, né? É uma instituição social muito importante, a comunicação social é importantíssima, tá? Só que a gente precisa da informação, quanto é que foi o jogo, os resultados da rodada, se é bom pro nosso time, se não é, como é que foi o sorteio da fase de grupos, da Copa, não sei o quê. Só que a parte de opinião é muito difícil. Por quê? Só um craque como o Mário Filho, um craque como o Nelson Rodrigues vai se destacar. Porque a estrela é o jogador e o torcedor, somos nós. E o torcedor também entende de futebol, então ele tem as suas próprias opiniões, ele não precisa do jornalista para isso, necessariamente, né? Então é quase dispensável a opinião, apesar de eu gostar do jornalismo de opinião, né? Leio, gosto, né? Quando o jornalista é bom e tal, tem um texto bom, às vezes eu gosto de ler, a galera tem um texto bom. Mas isso é outra história. Mas aí é que tá, Rica Perrone. Onde eu acho que você errou feio, você confundiu o Julião com a história do Fluminense. Vou explicar o contexto, tá, gente? E uma primeira coisa, isso daqui não é um ataque à figura do Rica Perrone, não é essa babaquice de discussão polarizante, polêmica, eu não gosto disso. Acho que nem o Rica também. Pelo que eu conheço do trabalho dele, ele não é um cara que vai assim. Ele dá opinião, às vezes é mais contundente, mais firme e tal. Mas ele também não parece ser um cara polarizante, assim. Ele quer uma polarização e tal o tempo todo, porque isso é muito chato. Essa lógica da rede social é muito chata. E eu acho que ele me parece ser um cara bastante honesto, assim, no que ele diz, tem uma carreira e tal, assim. Então, portanto, isso não é um ataque à pessoa, porque hoje em dia tem isso, né? A desqualificação moral do interlocutor, claro que não. Então nós estamos falando de um profissional que tem uma grande carreira. Só que aí, Rica Perrone, qual foi o problema? Quando o Julião, né, elogia a postura do Fluminense da pandemia e você reduz isso ao marketing. Vamos lá. A primeira coisa, o primeiro hino do Fluminense, ele diz assim, ó, ninguém no clube se pertence, a glória aqui não é pessoal, quem vence em campo é o Fluminense, que é como a pátria, um ser ideal. Depois troca o hino, né? Vem o outro, né? Companheiros de luta, depois vem aquele do Lamartine. Então, eu teria que conhecer o Fluminense para poder falar dele. Nossa instituição, Rica Perrone, ela já prestou serviços extraordinários ao Brasil, na área do esporte, na área da cultura, na área cívico-militar. Isso mesmo, tá? O Fluminense sempre esteve ao lado do Brasil em momentos difíceis da nossa história. Nós temos uma vasta tradição de patriotismo, de amor ao Brasil, né? E que você desconhece. Quando você fala assim, não, então ele tem direito de dar a posição política dele, se acerta, porque é isso mesmo, cada um tem uma posição, muitos jogadores, o futebol é usado politicamente, não é uma exclusividade do nosso país, o esporte em geral, desde a antiguidade, é usado politicamente, né? Ele atravessa a esfera política, social, desde a antiguidade, isso é normal, o jogador ter posição política, tranquilo, não tem problema nenhum. E eu achei legal do seu comentário que você entende isso, mas você não entende o Fluminense. Não é só uma questão de marketing. Vou citar alguns exemplos apenas para que o vídeo não fique grande. O Fluminense esteve ao lado, por exemplo, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, Rica Perrone, comprando um avião para equipar a FAB. E não só isso, né? Nós fizemos também, né, no contexto daquela grande crise da humanidade, né, um conflito mundial, nós fizemos também um esforço extraordinário para a formação de enfermeiras. Por exemplo, a primeira medalha olímpica do Brasil vem do tiro, conquistada por um atleta do Fluminense, pela nossa tradição esportiva. E os nossos estandes de tiro, por exemplo, foram convertidos em espaços de treinamento para civis e militares, né, civis voluntários que quisessem participar da guerra. Compramos
equipamentos, treinamos pessoas. A nossa instituição, na cultura, por exemplo, Canto Orfeônico de Vila Lobos, você deve conhecer a obra de Vila Lobos, porque pelo que eu vi você é um cara que gosta do Brasil, né? O Fluminense foi um espaço, por exemplo, de realizações, né, da música de Vila Lobos, o nosso Salão Nobre, não sei se você já viu, né, a riqueza arquitetônica, né, que remete à Belle Époque carioca. Mas o nosso Salão Nobre ele foi espaço de desenvolvimento da cultura do desporto, né, e da cultura em geral, do teatro, do cinema, né, onde o Fluminense tem uma contribuição decisiva para o desenvolvimento da cultura no Brasil. Talvez o esporte, né, que o futebol especificamente, que é a paixão nacional, que dá emprego a muita gente, às vezes tão maltratado e tão desvalorizado por alguns jornalistas. Esse não é o seu caso, né, porque você geralmente defende o patrimônio do futebol brasileiro, acho um ponto positivo do seu trabalho, tá? Mas em geral, Rica Perrone, assim, você mostrou um profundo desconhecimento em relação à história do Fluminense. Não é mera questão de marketing, tá? Nós temos uma profunda tradição de serviços prestados à nação nos momentos de crise, em crises de epidemia, de saúde pública. O Fluminense esteve, né, com o Brasil em diversos momentos. Por exemplo, o centenário da nossa independência, na Velha República, o Brasil quebrado, falido, o Fluminense organiza o Sul-Americano de Seleções pela segunda vez, amplia seu estádio e organiza os Jogos Olímpicos da América Latina, uma espécie de precursor do PAN, né? Então o Fluminense organiza, sabe para quê, Rica Perrone? Porque o Brasil estava quebrado e poderia passar em branco o centenário da independência desse grande país que tem um povo maravilhoso que é o nosso, que é feito de pessoas como eu e você, né? De profissionais, né, como você e de peladeiros do comentário como eu. Então faltou conhecimento, tá? Faltou conhecimento o choro, por exemplo, o choro. O Fluminense tem uma íntima relação com a história do choro, tá? Vou te indicar um canal chamado Flu História, onde um historiador, um professor que tem muito mais conhecimento do que eu, muito mais propriedade até, ele ensina, né? Fala sobre a história do choro, do samba, né? E da importância de Arnaldo Guinle, o patrocínio ao choro, que era marginalizado e hoje é uma grande pérola, né? Tal como o samba, grande pérola da nossa arte musical, né? Com nomes como Pixinguinha, que é um extraordinário compositor que você também deve conhecer profundamente, que era botafoguense, né? Então, eu vou repetir para você o nosso hino. Ninguém no clube se pertence, a glória aqui não é pessoal. Quem vence em campo é o Fluminense, que é como a pátria, um ser ideal. Você errou em relação à nossa instituição, mais respeito. Algumas coisas você acerta. Eu também acho, às vezes, os progressistas defendem o direito que eles têm de falar, assim como alguns conservadores. Os progressistas, eles são um pouco desconectados da realidade, né? Eu acho que você acerta nisso. E quem tá te falando isso é um cara que usa o BRT, que você citou lá. Eu sou carioca. Eu acho que você é de São Paulo, você é torcedor de São Paulo, né? Legal. Eu sou do Fluminense, tá bom? E ando de BRT. E eu acho, isso eu concordo contigo, eu acho que o nosso povo merece o melhor. Nisso você tá certo, tá? A saúde, o transporte, a educação, nosso povo merece o melhor. A habitação merece o melhor. Nisso você tá certo, tá? E o Fluminense sempre fez o melhor pelo Brasil, Rica. Não é só uma jogada de marketing, não. Vou mandar um abraço pra você e pra todos. Excelente semana. É como a pátria um ser ideal. Falar de Fluminense tem que conhecer.